Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu mais uma palavra para a nossa meditação em forma de áudio devocional, que encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. Vamos estar lendo e meditando na santa e fiel palavra do Senhor, que nos diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 18, vem dizer que isto provém de Deus, né? Que a gente nos reconciliou com Ele, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Porque outrora, em outro tempo e outra época, a gente não tinha este direito da salvação, este direito de morar no céu. Mas Deus, através de seu Filho, nos deu este direito quando Ele olhou, né, do céu para nós e viu pecadores. Não via nenhum justo sequer. Ele falou: eu vou enviar o meu filho, meu único filho unigênito, para que eu venha reconciliar novamente a humanidade comigo, para que eu venha aproximar novamente a humanidade de mim. Porque o primeiro homem, o qual eu criei, chamado Adão, este se afastou de mim através do pecado, através da desobediência. Mas hoje eu envio um que vai consertar o erro de Adão. E este vai trazer a humanidade para perto de mim. E através da morte do Senhor na cruz do Calvário, com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, com toda a sua angústia, com momentos ali difíceis ali no Getsêmani, né, com perseguição, com calúnia, com injúrias, com tudo isso que ele passou, ele nos reconciliou com Deus, porque outrora nós éramos inimigos de Deus, porque fazíamos a vontade da carne e a vontade do maligno, né? Mas hoje, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive e reina em nós, porque Ele nos reconciliou para com o Pai. E no versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Ele enviou Jesus e o seu Espírito estava sobre ele. Tanto que quando o Senhor estava lá na sinagoga, aleluia, em Nazaré, ele leu lá o trecho de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para fazer a sua obra, né? Ressuscitar os mortos, libertar pessoas das prisões. Então ali ele confirma o que a palavra nos diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19, que Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo com ele através do seu Filho e nosso Senhor, como o apóstolo Paulo nos diz, único Senhor, Jesus Cristo. Continua nos dizendo: não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele esqueceu, né,
dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e os seus pecados não são mais lembrados, né? Que o Senhor apaga todos, mas aquele que realmente se arrependeu e não praticou mais, como Jesus falou para aquela mulher, não vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aleluia. Jesus algumas vezes falou isso para alertar, né, que pela sua palavra nós somos livres. A palavra do Senhor nos diz, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz a luz veio ao mundo, perdão, e os homens rejeitaram a luz e amaram mais as trevas. Mas o Senhor ele não imputa os pecados daqueles que realmente se arrependeram. Ele esquece e torna-se nova criatura na presença do Senhor. E esta mesma palavra que ele pregava, né? A palavra que João Batista pregava, arrependei-vos, a palavra de reconciliação do homem para com Deus, é a mesma palavra que ele pôs na nossa boca hoje, para nós pregarmos a reconciliação do pecador para com Deus, porque ele diz que o médico não veio senão para os doentes, e ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse que não veio para aqueles que se acham justos, né? Que acham que não precisa dele, mas sim para os necessitados, para a viúva, para o órfão, para fazer justiça a eles, ao estrangeiro, né? Ao mendigo que se enquadra também. Aleluia. E segue dizendo no versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa missão aqui na terra, fazer o ser humano se reconciliar com Deus. Como o filho pródigo se reconciliou com seu pai, errou, praticou atos e práticas abomináveis, mas se arrependeu e voltou e se reconciliou. Hoje o Senhor encontra-se de braços abertos, esperando por filhos e filhas que queiram se reconciliar para com Ele, que queiram se arrepender dos seus pecados. Que nós somos, como o apóstolo Paulo disse, embaixadores da parte de Cristo, para vos anunciar as boas novas do reino de Deus, para que venha vos falar, para que vós venha praticar obras de arrependimento, obras de justiça. Aleluia. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis para com Deus. Esse é o meu pedido, é o nosso pedido. Que todos que estão afastados, né, que estão com frieza espirituais, todos que estão se desviando do caminho do Senhor, que volte atrás hoje, se reconcilie com Deus. Se nunca aceitou a Ele, aceite hoje o Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, né? Diga como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tenha fé, persevere, porque é na perseverança que nós vencemos as tentações, que nós vencemos as provações. A Bíblia nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar hoje e amanhã, não, é todos os dias, até a volta de Cristo. Aleluia. O céu é tomado à força. Aleluia. E aquele que perseverar até o fim, lutar até o fim, receberá a sua coroa, receberá o seu galardão, sem jamais desistir. E o versículo 21, para a gente encerrar, nos diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como Isaías falou, né? Um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, que foi como um cordeiro mudo ao matadouro.
Aquele que não conheceu pecado, não teve pecado nenhum, não praticou pecado nenhum, ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito naquela cruz, junto com dois salteadores, perdão. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele não tinha por que estar ali naquela cruz, porque a cruz representava, né, maldição, representa até hoje, como muitos idolatram, né? Põe a cruz na frente da igreja, usa crucifixo, sabendo que cruz é maldição. Um objeto que matou o Filho de Deus vai ser bom? Não tem como ser bom, é maldição. É portal para os demônios trabalhar na vida das pessoas. Aleluia. Da cruz só devemos lembrar da mensagem, porque ali Jesus passou uma mensagem de amor quando ele estava naquela cruz e morreu de braços abertos por mim e por você para nos receber lá no céu. Somente isso. Mas a cruz, fora a mensagem que ela nos passa, que é de amor de Deus para com a humanidade, que é de reconciliação do homem para com Deus, que é reconciliação de Deus para com a humanidade, para nada além disso nos serve, a não ser para ser lançada fora. Aleluia. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez culpado. Aleluia. Ele assumiu a nossa culpa, carregou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. Naquele dia ali na cruz do Calvário, para hoje a gente ter o direito de falar da reconciliação, de falar da sua palavra, de falar da sua misericórdia, da sua justiça, do seu amor, de falar da sua graça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje somos, né, justiça de Deus através da morte de Jesus. Porque através dele Deus nos justificou. E ele nos justifica, ele é o nosso advogado, né? Que intercede perante ao Pai por nós. Mesmo quando nós acabamos errando, né? Em coisas pequenas, mas o Senhor, ele quem nos justifica. Porque de nós mesmos não merecíamos mais nem estar vivos, nem respirar. Mas a graça dele é sobre nós. E foi porque ele se fez maldito e assumiu os nossos pecados, carregou a nossa cruz, que hoje nós estamos vivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então seja grato e lembre-se que o homem e a mulher devem sempre se reconciliar com Deus, para que venha ter direito à vida eterna, se arrependendo dos seus pecados, vivendo em santidade, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, e obedecendo a Deus em tudo o que ele lhe pedir. Guarde essa palavra, pratique. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.